E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre elevadores, está completando aí a tríade, né, de circulações verticais. A gente já falou de escadas, de rampas e agora vamos entrar em elevadores. Esse conteúdo aqui é dividido em algumas partes, tá? Em alguns vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos discutir a parte teórica aí, dimensionamento, algumas especificações de elevadores. Bom, a primeira parte aqui é falar um pouco sobre a questão de legislação, tá? É muito importante na hora de fazer projetos, especificamente a parte de elevadores, consultar a legislação da cidade onde o projeto está sendo feito, porque normalmente a legislação da cidade urbanística ela vai trazer especificações de regras para elevadores. No caso de Belo Horizonte, aqui para dar um exemplo, ó, que é algo semelhante a outras legislações, ele vai trazer regulamentos de quando é preciso e de quando não é preciso, não é obrigatório o uso de elevadores. Nesse caso aqui, ó, repara, ele está especificando para a gente que qualquer edifício que o piso da área comum e o piso de qualquer apartamento seja maior que 11 metros, você pegar lá, se tiver algum apartamento onde o piso dele, a distância vertical, né, entre o piso dele e o piso da área comum, seja maior que 11 metros, precisa de elevador, senão não precisa. 11 metros, se você levar em consideração ali uma média de 2,80, é mais ou menos 4 pavimentos. Então repara que está no quinto pavimento, e aí com 5 pavimentos, a partir daí normalmente a gente já tem obrigação de elevadores. Uma coisa interessante também da legislação, ó, é que quando eu tenho questão de vagas em 2 andares, eu tenho vagas aqui e vagas no térreo, é levado em consideração a distância da vaga para o apartamento relativo à vaga. Então repara que o projetista aqui foi inteligente, ele botou as vagas do primeiro, segundo e terceiro aqui embaixo e as do quarto aqui em cima. Por que isso? Porque dessa forma, a distância aqui do estacionamento para o terceiro pavimento, né, já que tem vagas do terceiro aqui, não dá 11 metros. Se ele pegasse essa distância daqui até o quarto pavimento, daria mais de 11 metros. Precisaria de elevador. Mas o que ele fez? Então ele pegou daqui até o terceiro pavimento, não precisa de elevador, então botou todos os estacionamentos aqui no subsolo. E o do quarto pavimento, que se ele botasse ali embaixo precisaria de elevador, ele botou no térreo. Botando no térreo, passa a não ter os 11 metros e aí não precisa de elevador, tá vendo? Não necessário de elevador. Então, às vezes, como artifício de projeto, se tiver mais de um andar de vagas de garagem, você pode manusear de uma forma que você consiga manusear o projeto para não ter aí a necessidade de elevador. Então, para recapitular, aqui já está um pouco mais de detalhes dessa mesma legislação de Belo Horizonte. Ó. Ele está dizendo, nesse caso aqui, o piso da área comum com relação ao piso desse apartamento aqui, já deu 14 metros, então já precisa de elevador. Como ele pegou esse aqui, o último pavimento, em relação ao piso da área comum, não deu 11 metros, ou seja, se é igual ou menor que 11 metros, não precisa de elevador. E aqui é aquele mesmo exemplo que eu mencionei. Ó. O que ele fez aqui? Ele botou dois níveis de garagem e ele botou nesse nível de cima os apartamentos mais altos, terceiro e quarto, e botou nesse nível de baixo os apartamentos mais baixos, primeiro e segundo. Então, se você pegar aqui desse nível para os apartamentos do primeiro e segundo, não dá os 11 metros. Se você pegar desse nível para os terceiro e quarto, também não dá os 11 metros. Então, dessa forma, ele conseguiu manusear as vagas de uma forma que o prédio, por conta do planejamento que foi feito para esse empreendimento, não vai ter elevador. Se o prédio já prevê elevador, não precisa ter esses artifícios, tá ok? Isso aqui é mais para prédios de menor porte, onde existe um planejamento para não ter elevador, porque o elevador tem um custo. Normalmente os condomínios de prédios com elevadores são mais caros, mas você tem a comunidade de ter um elevador, né? Outra coisa interessante aqui do projeto, na legislação de Belo Horizonte, é que ele fala que qualquer edificação com mais de um pavimento destinada a multifamiliar, vertical ou de serviço, é recomendável prever, mesmo que não tenha elevador, tá? Prever um espaço para que futuramente possa se instalar o elevador. Então, em obras novas e que você não atende essas condições aqui, não é obrigatório ter elevador, né? Você ficou menor do que os 11 metros. É interessante você prever, é indicado pela legislação, né, que você preveja um espaço para que no futuro, caso seja necessário, haja um local pré-determinado para colocar o elevador. Então a ideia é você pensar no projeto, esse espaço, ele tem que ter a estrutura já toda dimensionada e especificada certinha para um elevador, né? Apesar de não ter a instalação do elevador. E você tem que ter ali um acesso a esse espaço adequado, né? Você não pode botar nada na frente ali, algo que você tem que pensar realmente como se fosse prever esse espaço no futuro, como se fosse ter um elevador, para que se no futuro for necessário, esse espaço fique já adequado para um futuro elevador. E aí nós temos as normas, pessoal.
Primeira norma interessante para a gente atender aqui é essa norma do Mercosul, que é da BNT também, de elevadores de passageiro, requisitos de segurança para construção e instalação e requisitos particulares para acessibilidade de pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Essa norma ela vai trazer uma série de informações a respeito de elevadores, tá? No nosso caso aqui para o projeto, eu vou discutir com vocês mais a questão de dimensionamento do espaço e questões relacionadas ali a dimensionar algumas especificações do elevador mais básicas, tá? Mas essa norma ela vai trazer muita coisa, eu vou passar até aqui pelo índice, perdão. Aqui, então ele vai trazer uma série de coisas. Determinação, indicações gerais, entradas, portas, dispositivos de controle de sinalização, informações lá no hall de acesso, informações dentro do elevador, como é que deve ser o botão, etc, etc. Uma série de informações em relação à segurança e usabilidade dos elevadores, ok? Então um projeto completo de elevador, um projeto para valer profissional, ele exige passar por todos esses detalhes, né? Que vão além do projeto de espacial, arquitetônico. Tá? Eu vou focar com vocês na parte mais de dimensionamento, a parte mais básica, mas existe uma série de outros detalhes. Normalmente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente já tem uma empresa que vai prestar um serviço que ela já tem esse know-how e vai fornecer uma série de questões para a gente já prontas, né? E consultorias. Mas a parte de dimensionamento, você prevê isso num projeto, isso já tem que estar mais ou menos, o projetista, né, o arquiteto, o engenheiro, já tem uma noção boa, porque você tem que aprover isso no seu projeto antes mesmo de você ter uma empresa específica para fazer o elevador. Você tem que ter um espaço ali pensado para isso, você tem que montar seu projeto já pensado em relação à circulação vertical, pensando em relação ao elevador, né? Então a gente vai discutir um pouco mais dessa parte, mas essas especificações elas são de extrema importância. Uma outra norma super importante é a de cálculo de tráfego dos elevadores, né? A gente tem que ter noção de como especificar esse elevador com base aí no projeto que a gente está fazendo, e essa norma 5665 ela vai trazer para a gente essas especificações. Ela é uma norma um pouco mais antiga, de 1983, então a gente tem hoje, pessoal, fica mais fácil para a gente consultar essas informações por meio de manuais das próprias empresas que produzem e que fazem a instalação de elevadores. Então, no caso aqui, tem um manual da Atlas Schindler que vai trazer todas as informações dessas normas e mais outras normas, né, detalhadas aqui, com informações complementares de fabricantes. Tá? Então, eu recomendo, eu vou fornecer essas normas para vocês, mas é recomendável também pegar esses manuais. Aqui é só um dos exemplos que a gente vai usar no exercício, é um exercício mais básico, mas sempre bom ter acesso a esses manuais, porque eles vão direcionando para informações que são úteis para o projeto. Então aqui ele vai trazer para a gente uma série de informações de nomenclaturas, informações sobre todos os componentes de um elevador, etc. Questões relacionadas à obra, à instalação do elevador, dimensionamento ali de portas, dimensionamento da caixa de elevador e o mesmo cálculo de tráfego dos elevadores com base aí na norma 5665 vai ser trazido aqui de forma um pouco mais palatável, um pouco mais legível, tá? Então esse manual também vai ser cedido a vocês aí da disciplina, e ele traz essas informações aí, essas mesmas informações da normas, por isso que eu vou usar ele, por ser uma linguagem por ser mais demonstrativo e ser mais simples de a gente trabalhar. Bom, algumas nomenclaturas para a gente entender as partes componentes, né? Aqui é um elevador com casas de máquina, tá? Existem elevadores também que tem casas de máquina que não ficam em cima do elevador. Aí, nesse caso você precisa ter uma casa de polias ali em cima, né? E a casa de máquinas pode vir separadamente. E você tem elevadores sem casa de máquina, onde o motor ele fica aqui na própria caixa, né? Aqui é o elevador mais comum com casa de máquina. Na casa de máquina nós vamos ter lá o painel de controle, a máquina de tração, né? Que faz a movimentação do elevador, e o limitador de velocidade aí, a parte da especificação que a gente vai determinar essa velocidade do elevador. A gente tem ali dentro do vão do elevador, né, que é a caixa, a gente tem a cabine, em cima da cabine aqui tem um operador que faz a abertura das portas. Lembrando que essa porta ela pode ser uma porta mais lateral ou uma porta mais central aqui na cabine. Nós temos ali as sinalizações da cabine. Temos artifícios de segurança, essa barra aqui que ela funciona como um freio, né? Ela, dependendo da velocidade da cabine, se tem algum problema e essa cabine soltar, ela não vai despencar,
Ela tem uma, a partir do momento que esse dispositivo percebe um aumento de velocidade, ele trava, né, e funciona como um freio. Você tem ali o contrapeso, que pode vir ao fundo do elevador, é o mais comum e o mais recomendável, mais barato, mas pode vir lateralmente também ao elevador. Em cada ponto de parada, né, em cada pavimento, você vai ter ali a porta com a sinalização. Então você tem a porta da cabine em si, mas você tem a porta no pavimento. Essa porta ela pode ser automática no pavimento, mas ela pode ser também manual. É recomendável para a questão de acessibilidade, etc. Portas mais automáticas, né, que funcionem junto com a porta da cabine. Mas a porta da cabine é obrigatoriamente automática. E essa porta aqui, às vezes manual, às vezes automática. Se ela for manual, ela é mais barata, mas ao mesmo tempo ela toma ali um espaço do hall, você complica a questão de usabilidade para pessoas com algum tipo de limitação, né? Por exemplo, pessoas cadeirantes, etc. Limitação de movimento. Então, nós temos ali a porta em cada pavimento, vai se repetir várias vezes na cada parada, né? E lá no fundo a gente tem o fundo do poço, né? Que tem ali o para-choque e as guias lá do elevador. Então esses são os componentes básicos de um elevador. Então, o interessante aqui de um manual de uma empresa é que ele traz algumas experiências práticas da empresa, olha só, então ele já traz algumas recomendações aqui específicas de uso, de experiência da própria empresa, né? Então ele traz aqui uma tabelinha muito interessante que ele relaciona a capacidade de passageiros com a velocidade do elevador. E ele indica pra gente aqui também, que é bastante interessante, que a grande maioria aí dos edifícios com elevadores, normalmente eles vão ser atendidos ali muito bem por elevadores ali na faixa de 1 metro por segundo de velocidade, com cabines ali com área, né, para 6 a 9 pessoas. Essas definições de velocidade é feita no capítulo 5, a gente vai ver esse cálculo, aquele cálculo do tráfego que a norma NBR 5665 traz. E essa área também, a gente vai definir essa área conforme o número de pessoas que a gente quer para o elevador, a gente define a área da cabine ali interna, né? Lembrando, pessoal, que eu estou aqui resumindo informações que são importantes para o nosso exercício mais básico e tal, mas para quem for trabalhar com o elevador é preciso se aprofundar em muitos detalhes. O elevador tem bastante detalhes. A gente tem informações básicas para conseguir fazer o início de projeto, tá? De uma edificação que tem ali um espaço de... Você tem você tem que ter uma noção básica de algumas coisas para você ter noção de como projetar o espaço que você vai deixar para o elevador. O projeto em si de detalhamento desse espaço de elevador, ele exige um estudo aprofundado dessas questões, tá? Outra coisa importante, ó, que esse manual traz pra gente é que, a depender da velocidade, da capacidade que a gente definir para o elevador, que a gente vai ver esse dimensionamento mais para frente, a gente tem alturas aqui recomendadas. Ó. Então, se a gente trabalhar, por exemplo, aquele elevador recomendado para edificações residenciais, ele vai ter 1 metro por segundo de velocidade, capacidade de 6 a 9 pessoas, né, que é o mais comum. Então eu teria aqui a parte do fundo do poço, né, a parte final ali onde vai ter o para-choque, etc. Nós vamos ter ali pelo menos 1,60 m de tamanho, abaixo a última parada, né, a primeira parada do elevador, abaixo disso tem que ter pelo menos 1,60 m. Por exemplo, se for um estacionamento, né, abaixo do estacionamento você tem com aqueles artifícios de segurança. Aí você tem também o tamanho mínimo ali, se você somar todas as paradas do elevador, o tamanho mínimo é de 4,20. Então por isso que até é recomendável para trabalhar elevadores quando tem prédios um pouco mais altos, 4 pavimentos, 5, 6 pavimentos para cima, né? Você tem uma altura mínima que você vai trabalhar. E você tem também a casa de máquinas, né, com a altura recomendada do pé direito da casa de máquina, depender aí da velocidade e da capacidade do elevador. No caso aqui do nosso caso, né, a casa de máquinas ela teria que ter pelo menos 2,35. O prédio ele tem que ter, se pegar ali as paradas, cada parada do prédio tem que ter pelo menos, sem contar a primeira parada, pelo menos 4,20. Que é tranquilo também, se você tiver ali 5 pavimentos, 2,80, então você vai ter uma distância suficiente para instalar corretamente o elevador. E o espaço do poço, a parte final ali, livre do poço, né, que tem os dispositivos de segurança. Bom, em relação à questão de dimensionamento, ele traz pra gente lá o que é interessante a gente trabalhar com um valor médio de pelo menos 75 kg por pessoa. E aí o elevador, por exemplo, que a gente trabalhou lá para residencial, né, de 6 a 9 pessoas, ele vai trazer pra gente aqui, as áreas mínimas e máximas e adequadas para esse elevador. Com essas informações aqui a gente especifica outras coisas do elevador e consegue depois lá na tabela dos catálogos, né, dos elevadores da fabricante, escolher o elevador com as características que a gente deseja, tá? Mas aqui teremos a área do nosso elevador em função ali
quantidade de pessoas para você fazer uma distribuição. Ele recomenda também trabalhar com portas que sejam laterais ou centrais, né? Lembrando que a gente tem as portas dos pavimentos e a porta da cabine, aquela relação que eu falei para vocês lá do pavimento da cabine, né? E aí a gente tem as combinações aqui que podem ser feitas, tá? Mas é recomendado no mínimo 80 centímetros por 2 metros de dimensão aqui dessas portas. Elas têm características diferentes, tá? A porta central ela vai exigir um dimensionamento um pouco maior, ela é um pouco mais custosa, mas em compensação ela é mais rápida. Então, para alguns casos, ela é bastante vantajosa. A abertura lateral ela vai ter outros tipos de vantagem, né? Aqui ele destaca para a gente a importância de você ter nas portas do pavimento, não apenas na cabine, a automatização da porta, né? Ele agiliza o fluxo, não ocupa espaço do hall, porque naquela porta de abrir, é uma porta de correr, não exige estudo de sentido de abertura da porta. Então você aumenta a segurança, você tem uma série de questões relacionadas a isso, questão de acessibilidade para deficientes físicos, entre outras coisas. Então essa porta da cabine ela é automática, a porta do pavimento, né? A gente tem 2 portas, ela pode ser automática ou manual. Para vocês entenderem um pouco dessa questão da porta lateral, a porta lateral ela não fica centralizada aqui, ó. Qual é a vantagem disso? A porta normalmente ela de correr ela vai ter dois pedaços, né? Duas folhas, e elas correm e se colocam aqui, né, para abrir a porta. É um processo mais lento de abrir, coisas de segundos de diferença, né? Processo mais lento de abrir, porém você tem um espaço reservado para as portas apenas de um lado. Você consegue economizar do outro lado ali um espaço que não é necessário para abrir a porta. Se eu faço ela centralizada, eu vou ter que abrir uma folha para cada lado e eu tenho que ter um espaço a mais aqui. Então essa cabine, por exemplo, ela exige um espaço aqui da caixa, né? Que é a caixa onde vai ser colocado o elevador maior, mesmo com o elevador do mesmo tamanho, por conta da porta, tá? Quanto à porta lateral, então ela tem esse deslocamento, a porta central ela é centralizada certinha em relação à caixa. E ele vai trazer tabelas para a gente desse dimensionamento. Ó, se você tem a largura da porta 80, 90, 1 metro, que são os padrões mais comuns, 80 ser no mínimo. Se você tem uma porta mais lateral, você vai precisar de 1,60 m pelo menos. Se você tem a porta central, 1,80 m. E assim sucessivamente aí, trazendo as informações para como você tem que dimensionar o mínimo que você tem que dimensionar. Com uma porta de 80, você vai ter 2 folhas para essa porta, então você precisa ter uma porta que ela tem 80, né? Ela vai precisar ter um espaço ali para fechar, para vir as folhas da porta, né? Então por isso que ele tem um espaço maior do que o espaço, no mínimo, pelo menos o dobro do tamanho da porta. Outra coisa também é que dependendo do tipo, da quantidade de pessoas que for definido para o elevador, que é aquele elevador de tantas pessoas, a gente já viu lá que tem uma tabela que define a área que tem que ter esse elevador. Com essa questão da área, a gente vai nas especificações dos elevadores, dos catálogos, né, e vamos ver elevadores que tem essa área para ver as dimensões do elevador. Em função da dimensão do elevador, a gente define a dimensão da caixa, que é feita em obra, tá vendo? Então essa caixa tem que ter uma dimensão que consiga abraçar aqui todos os componentes do elevador. Então essa dimensão aqui, ó, para quando a gente tem situações mais simples, como a gente viu lá dos elevadores residenciais, né, que a gente tem lá a velocidade de 0,6 até 1,5 com porta de 0,8, que é o mínimo. Então são elevadores mais básicos, com trapesos no fundo, né, a gente vai ter a seguinte situação. A dimensão A, que é a dimensão interna aqui da caixa, ela tem que ser a dimensão do elevador, que a gente vai tirar do catálogo, mais 0,40. No caso do B, a gente vai ter ali, que é a profundidade, né, a profundidade de dentro do elevador da cabine, mais 65. Isso para portas centrais. Para portas laterais, que é aquela porta que não está centralizada certinha, ela é a mesma coisa para o A e um pouquinho mais profunda em relação ao B. Porque essa profundidade a mais aqui é porque normalmente, como aqui vai uma folha para um lado e uma folha para o outro, você vai ter uma certa finura. Aqui, como as 2 folhas vão para um lado, esse dispositivo ele acaba sendo um pouquinho mais grosso. Repara aqui da porta, se eu consigo dar o zoom. Olha só como é a composição das portas daqui e como é a composição das portas aqui. Ainda dentro desses cálculos, pessoal, recomenda-se, né, aqui o manual pela experiência da empresa, recomenda-se aí essas dimensões aqui provavelmente essas dimensões serão utilizadas. Para 6 pessoas, uma área de 6 pessoas, você pegar o catálogo lá,
e aplicado nesses cálculos, o resultado ele provavelmente vai ser ali 1,60 m por 1,60 m para 8 até 8 pessoas. 1,60 m por 1,60 m de ar por 1,85 m de profundidade. E se você está prevendo para cadeirante, você ainda tem que fazer para ter muitas pessoas e cadeirantes, né? Você ainda precisa ter um espaço a mais de profundidade ali, especialmente para fazer a parte de giro do elevador. Então, dependendo de onde foi utilizado esse elevador, a quantidade de pessoas que foram pretendendo, que estão sendo pretendidas de ser, que se pretende que ocupar o elevador de uma vez só, né? A gente faz essas definições. Aqui são recomendações, tá? Mas a gente pode pegar os catálogos com base nessas definições aqui nos cálculos e definir aí as dimensões que a gente vai utilizar em projeto. Com essas dimensões aqui a gente faz o projeto da caixa. E aí a gente sabe o espaço que a gente vai precisar reservar no projeto para o elevador. Se for um elevador, se for dois elevadores, se for mais elevadores. Existem também elevadores, pessoal, que o contrapeso, em vez de vir no fundo, vem na lateral. Não é recomendado, são elevadores mais caros e tal. Eles possibilitam algumas coisas, por exemplo, a abertura dessa forma, dos dois lados, entre outras coisas, mas não é muito recomendado, somente no nosso caso, que é um elevador mais padrão, tá? É também possível elevadores dessa forma, com aberturas laterais, mas também é mais caro, é uma coisa específica, para um caso específico, quando se realmente precisa de uma situação muito peculiar como essa, né? Outra coisa interessante que esse manual traz pra gente é a posição dos elevadores. Ele recomenda ali, ó, para um elevador, pronto, você vai fazer ali a projeção da caixa, né? E a definição do projeto dessa caixa. Para 2 elevadores, recomenda-se, é mais barato e recomenda-se fazer eles em linha, um lado do outro, e não eles um na frente do outro, apesar de ser possível fazer um na frente do outro, dependendo do caso, tá? Mas recomenda-se ele um do lado do outro, em linha, né? É fazer uma caixa que comporta os 2 elevadores. A norma recomenda um hall aqui, se for eles em linha dessa forma, 2 metros, se for ele na frente do outro, 2,30, tá? Mesma coisa para 3 carros, 3 elevadores, essas mesmas recomendações, mais interessante em linha. E aí quando você vem em grupos de 4, aí essa caixa ela começa a ficar muito grande para você botar 4 elevadores em linha. Aí você tem uma série de coisas que você tem que fazer de modificações, tá? E aí recomenda-se melhor você fazer 2 de um lado, 2 de outro, a partir do momento que você chega em 4 elevadores. E excessivamente, ele vai discutindo aqui 5 elevadores, 6 elevadores, 8 elevadores, mais elevadores, com posições diferentes, tá vendo? Então eles vão trazendo indicativos aqui pra gente da melhor forma de encaixá-los em projeto, tá? Vamos estudar aqui elevadores mais básicos, né? 2 elevadores, então nesse caso é melhor eles em linha do que um na frente do outro, né? A gente vai usar isso aqui só se for realmente necessário. E aí isso interfere também no hall entre eles, né? Que fica maior. E aí a gente chegou no cálculo do tráfego dos elevadores, tá? Que a gente vai fazer. E aí já tem relação com o exercício de vocês. Esse cálculo dos elevadores aqui, ela é basicamente uma atualização, né, uma melhoria de linguagem e trazendo mais dados e mais visual da NBR 5665, tá? Então esse cálculo é todo baseado na norma NBR 5665. Lembrando que é uma especificação que é interessante ser feita até pelo projetista, já uma previsão que vai ser feita, né? Mas muitas vezes você contrata um projeto, uma empresa, né? Essa empresa também ela vai dar consultoria, vai trabalhar em muitos desses fatores aqui juntamente com o projetista. Mas uma série de coisas aqui é importante ter domínio, né, para na hora de fazer o projeto arquitetônico, na hora de definir ali a distribuição dos espaços. Ao final aqui, pessoal, eu vou passar por todos esses 26 pontos, né? Ao final aqui, ó, tem exemplos, modelos de cálculo, né, para algumas situações aqui, ó, prédio de apartamento. Aqui um outro exemplo com outro uso. Aqui mais um exemplo, escritório aqui são um prédio de escritório com várias empresas, aqui prédio de escritório onde você tem escritório de uma única entidade. Então você tem situações diferentes, ele traz aqui alguns exemplos. Basicamente o que vocês vão fazer é preencher essas especificações aqui com base nas recomendações e cálculos especificados aqui, tá ok? São esses 26 pontos aqui, tá ok? Que a gente vai preencher. Então na página 39 aqui tem os exemplos a serem seguidos, aí é especialmente interessante para o exercício de vocês, que vocês vão basicamente preencher uma tabelinha como essa. Primeiro ponto, a gente tem que especificar uma indicação básica aí da população do prédio, de uso do prédio. Então ele traz aqui para a gente, baseado na norma 5665, né, ele traz para a gente aqui indicações de como a gente faz uma estimativa de usuários totais dessa edificação.
No caso aqui, por exemplo, só para a gente pegar apartamentos, ele indica para a gente que a gente vai botar ali 2 pessoas por dormitório, então a gente tem que fazer lá quantos apartamentos de um dormitório, quantos apartamentos de 2 dormitórios, quantos apartamentos de 3 dormitórios, e indicar aqui pessoas por apartamentos com essa quantidade de dormitórios, tá vendo? É interessante também, ele vai trazendo isso para vários tipos de edificações, tá vendo? Escolas, etc., hospitais. E ele indica pra gente que é o seguinte, no pavimento inicial do prédio, se tiver, por exemplo, apartamentos lá, você não computa essa população, porque dificilmente ela vai usar o elevador, já que é a parte de entrada principal, tipo assim, o elevador ele serve para você subir verticalmente. Se você já está ali no nível básico do elevador, você não vai usar o elevador. Ele indica também, ó, que o pavimento que está imediatamente acima do, do pavimento de acesso. Então, por exemplo, você tem um prédio, você tem ali o acesso no térreo. O pavimento logo de cima você considera, na hora de fazer o cálculo, metade da população. Você faz o cálculo da população normal por meio dessas recomendações aqui, por exemplo, no caso dos dormitórios, né? E só que você considera o que está logo acima do elevador metade, porque você pode considerar que uma parte e aí pode utilizar a escada, se for o caso, né? Já que é apenas um pavimento de diferença ali da entrada para o pavimento de chegada. Para alguns dos tipos aqui de prédios, ó, você tem que é computado não por apartamentos com dormitórios, né, aqui, mas em outros casos que são computados por área. É interessante levar em consideração aqui que tem alguma série de áreas, ele traz especificações mais detalhadas, né, mas tem uma série de áreas que você não conta, como áreas destinadas à circulação, halls, sanitários, elevadores. Você não vai contar aqui nessa área como área construída na hora de definir essa questão da população, né? A gente leva em consideração mais as áreas de trabalho, realmente, de usabilidade dessas edificações. Então a primeira parte da tabelinha lá é você indicar qual a composição que você utilizou. A relação, a indicação do tipo de relação também tem a ver aqui com a tabelinha indicada aqui tanto pela NBR como pelo manual, tá? Então a parte ali de composição e relação tem a ver com isso. População total é você relacionar essas duas coisas e você de fato tirar a população. Então, aqui tem as composições e as relações que foram utilizadas, e aí você faz o cálculo da população total daquele edifício, por meio dessas regras, e tira a população a ser considerada para o caso do elevador, que é o item 3. Aqui também ele indica para a gente o mínimo que tem que ser transportado em 5 minutos. Então a gente tem aqui as indicações para os espaços, tá vendo? Apartamentos, restaurantes, hotéis, etc. No caso a gente apartamentos, 10% da população total tem que conseguir ser transportada em 5 minutos. Então na hora de fazer os cálculos do tempo lá, eu vou conseguir saber quantas pessoas eu tenho que colocar no mínimo no elevador por uso, né? Para cada uso, com a capacidade do elevador. Aí a partir da capacidade do elevador eu tiro a área do elevador, com meio da área do elevador eu tiro a área da caixa que eu vou botar no projeto. Então aqui é a indicação para cada 5 minutos, né, de uso dessa edificação. No item 5 aqui é o intervalo de tráfego máximo admitido. No caso aqui não tem esse intervalo para apartamentos, tá? Para prédios de apartamentos. Ele vai trazer para cada tipo aqui qual é o máximo que a pessoa pode esperar. O tempo máximo que deve esperar para o carro, para a cabine chegar, né? Então a partir do momento do acionamento, qual é o tempo máximo que ele deve esperar para até a cabine chegar. Então todo o dimensionamento do projeto, todas as especificações do projeto tem que ser feitas pensando em conseguir atingir esses tempos aí indicados pela norma. Então esses primeiros itens compõem aqui essa parte de população, tá vendo? A definição da população. Agora nós vamos para as especificações de elevadores, depois a especificação de tempo. E vamos seguindo. A unidade do grupo é o número de quantidade de elevadores que vai ter. Você vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3 elevadores. A capacidade é a capacidade definida para o elevador, que a gente está sendo pensada para o elevador. Lembrando lá que para edificações residenciais 6 a 9 pessoas, né, é o indicado aqui, normalmente já resolve os casos, a depender do porte do prédio, já resolve a maioria dos casos. E aí essa capacidade também ela tem relação com os tempos que a gente está discutindo, tem relação depois lá com a área da cabine que a gente vai usar em projeto. Na hora de fazer a definição da cabine tem que ter relação com a capacidade, porque a capacidade vai definir a área da cabine define a área da caixa que tem que ter lá das paredes para poder encaixar os componentes do elevador. A parada é o número de pavimentos que ele vai parar, quantos pavimentos ele tem ali de parada. A parada provável é uma estimativa estatística, né, relacionada ao uso.
quando você fala em número de paradas, mas nem sempre os usuários vão fazer todas as paradas. Então aqui é uma análise estatística com base no uso, né? Você tem um número de parada provável, tem a ver com o número de paradas do elevador e a lotação da cabine, né? Se o elevador para 8 pessoas, para 7, etc, etc. Então com isso você tira esse número provável aí de paradas. Ou você pode vir aqui consultar a tabela. Quanto mais pessoas, vamos supor lá, 8 pessoas. E vamos supor que eu tenho um prédio ali de 7 andares. Então eu sei que o número de paradas provável é 5,6. Então eu posso vir consultar a tabela ou fazer o cálculo mesmo, para obtenção desses valores aqui. A gente também tem a questão do percurso, ele mostra a distância vertical aí do piso da primeira parada até o piso da última parada. Então que distância é essa? Que é o máximo que esse elevador vai se movimentar. Então é o percurso de movimentação do elevador. Piso da primeira parada até o piso da última parada. A gente tem esse valor. A gente tem que definir também, lembra lá que normalmente para edificações um metro por segundo é mais interessante. E ele tem muito a ver com a questão da altura do prédio. E aí, lógico, para edificações residenciais ele tem características diferentes das edificações não residenciais. Por quê? Porque as residenciais a gente tem, nas não residenciais a gente vai ter necessidade de uma velocidade maior de tráfego, você tem picos maiores ali, porque é muita gente chegando e tal. Então você tem características diferentes, e aqui ele traz uma tabela muito interessante para a gente, também tem na norma lá, que ele indica aqui a relação entre a altura do projeto com a velocidade a ser indicada ali para o elevador, na especificação. Tá ok? Então, a altura do projeto não, a altura do percurso, tá? Esse mesmo percurso que a gente discutiu aqui, que é o piso da primeira parada até o piso da última parada. Então, esse percurso você tem velocidades diferentes, né? Se você tem um percurso menor, você pode fazer uma velocidade menor. Se você tem um percurso muito grande, você precisa de uma velocidade maior para manter os padrões ali de tempo do elevador. Então, se tem um prédio muito, muito alto, você vai fazer uma velocidade maior. Se tem um prédio mais baixinho, você pode trabalhar com velocidade menor. E por fim, você tem lá o tipo de porta, que a gente já discutiu aqui na aula, né? O tipo, se vai ser porta lateral, se vai ser porta central, e a abertura livre dessa porta. Isso também é especificado, né? A gente viu lá que a porta central é mais cara, mas realmente é a velocidade maior de saída e entrada de pessoas. Mas existe também que tem um espaço, uma caixa do elevador um pouco maior. A abertura livre é a dimensão dessa porta. Normalmente para prédios residenciais, porta de 80 centímetros já é suficiente, né? Os padrões aí é 80 centímetros, 90 e 1 metro. Quanto mais pessoas eu preciso que entre e saia do elevador, maior a porta que eu vou precisar para esse elevador, tá? O padrão mínimo e o padrão que o pessoal costuma trabalhar é 80 centímetros ali na parte de entrada, que é o semelhante a uma porta residencial. Então, com esses itens aqui, a gente preenche essa segunda parte, que é a parte de elevadores. E por fim, a gente tem as especificações de tempo, pessoal, que a gente vai trabalhar para esse elevador, tá? Continuando então com o item lá de tempos, agora nós temos a parte de tempos adotados, os tempos que serão adotados no projeto. Na parte de aceleração e retardo, dependendo da velocidade que você definiu o tempo do elevador, você define o tempo de parada dele. Aqui naquele caso padrão ali de prédios residenciais, né, que bate com o nosso exercício, 1 metro por segundo, nós temos um tempo de parada aí de 3 segundos. O tempo de abertura e fechamento das portas, ele fala para abertura central 3,9 segundos, para abertura lateral 5,5 segundos e a abertura de eixo vertical 6 segundos. Lembrando que aquela de eixo vertical aqui, essa porta de eixo vertical, não é recomendada por questões de segurança, tá? Então o padrão ali é portas centrais e laterais, que a gente já havia discutido, e a porta central, como a gente já discutiu, ela é mais rápida a abertura e fechamento dela. Outro tempo que a gente especifica é o tempo de entrada e saída de passageiros, né? Se a porta for menor que 1,10, 2,4 segundos. Se a porta for menor que for maior do que 1,10, 2 segundos por passageiro. Então é outra especificação que a gente faz, no padrão da porta de 80 que a gente estava discutindo aqui, vem discutindo no vídeo, seria 2,4 aí por passageiro que entra e sai do elevador. Com isso a gente completa aqui essa terceira parte, que são os tempos adotados, e a gente passa para a última parte, que são então os tempos calculados, tá? Bom, primeiro tempo aí é o percurso total. Ele basicamente ele define o tempo que você leva que o elevador leva, né, para ir até o último ponto e voltar. Então, tanto é que ele leva em consideração aqui, ó, 2 vezes o percurso, que é aquele ponto, aquele item que a gente viu, né, que é a distância ali entre o piso
da primeira parada até o piso da última parada, 2 vezes esse tamanho desse percurso dividido pela velocidade. E aí nós temos o tempo, né? Lembrando que aqui é metros por segundo. Relacionando aqui esses dois itens, a gente tem ali o tempo em segundos que ele leva para fazer o percurso completo, indo e voltando, né? Aceleração de retardamento, a gente já... a questão de aceleramento e retardo lá no item anterior, né? Lá tem um tempo de aceleração e retardo. Aqui agora nós vamos multiplicar isso pelo número de paradas prováveis. Então a gente viu um itemzinho lá no início, que a gente pega na tabela, que é o número de paradas prováveis. Então a gente tem o número de paradas, né? Conforme a gente consulta a tabela pelo número de pessoas, a gente tem o número de paradas prováveis. Multiplicando esse valor do número de paradas prováveis pelo item que a gente viu aqui na tabelinha, que era o item de aceleração e retardamento, a gente tem aqui o tempo de aceleração e retardamento. Então a gente pega esse valor e multiplica pelo número de paradas prováveis. Tempo de abertura e fechamento das... É a mesma coisa, a gente tem aqui o tempo de abertura e fechamento da porta que a gente especificou, né? Então, se a gente multiplicar aqui essa questão do tempo de abertura pelo número de paradas prováveis, a gente tem o total aí de aberturas de todo o percurso. Então, essa abertura e fechamento das portas é o tempo gasto de operação de abertura e fechamento da porta em todo o percurso, né? É a multiplicação do tempo de abertura da porta, de uma abertura de um fechamento, multiplicado aí pelo número de paradas prováveis. Já esse tempo aqui, entrada e saída de passageiros, no percurso todo, aqui também são tempos totais, né, do percurso todo. A gente vai pegar lá a quantidade de passageiros que tem na cabine, a quantidade máxima de passageiros, né? E a gente multiplica pelo tempo aí de saída e de entrada e saída dos passageiros. Então a gente viu aquele itemzinho lá de entrada e saída dos passageiros, o tempo para cada passageiro. E a gente tem a capacidade máxima do elevador, a gente consegue saber quanto tempo vai levar aí para cada um sair, né? Eles podem sair no mesmo ponto, podem sair em pontos diferentes para cada um sair. Bom, o item de soma parcial, então a gente depois fez aqui esses cálculos, a gente vem aqui para a soma parcial, que é basicamente você somar esses itens aqui de cima, né? Então a gente fez lá o percurso total, aceleração e retardo e abertura e fechamento das portas, além de entrada dos passageiros. A gente computou o tempo total que esse elevador leva para todos os tempos desse elevador, ou seja, o tempo que ele leva para percorrer, o tempo que ele abre a porta, o tempo que sai a pessoa, o tempo de freada, de aceleração. Então essa soma desses tempos aqui a gente vem para o que a gente chama de soma parcial. Além disso, a gente vai adicionar aqui uma porcentagem aqui de 10% dos dois itens finais aqui, abertura e fechamento e saída dos passageiros. A gente aumenta o valor aí de 10%, porque não necessariamente a gente vai ter esse processo de abertura e fechamento, além da saída das pessoas, um tempo exato. Então a gente está sempre uma acrescentada na hora de fazer a especificação, a norma recomenda a gente acrescentar aí 10% desses dois últimos valores. Então aqui é T1, T2, T3, T4, a soma parcial é a soma dos 4. Além disso, eu vou adicionar aqui 10% da soma dos últimos dois itens, que é a entrada e saída de passageiros, e a abertura e fechamento das portas, que são os itens mais humanos, né? Ali a percurso e aceleração é um item mais mecânico. A gente vai acrescentar aqui um fatorzinho de erro nesse especificação. Somando aqui essa soma parcial com esse adicional de 10%, a gente tem o que a gente chama de tempo total da viagem. Então a soma parcial ela já é o tempo total da viagem, ou seja, é o tempo que o elevador leva para percorrer, para frear e acelerar, o tempo de abertura das portas e a saída das pessoas e a entrada das pessoas, né? Então esse tempo de total, como a norma ela indica essa inclusão de 10% do fator de erro, então o tempo total da viagem é esse valor total mais esses 10% aí que a gente discutiu aqui do item anterior. A gente tem o tempo total da viagem. A capacidade de Essa capacidade de transporte é a parte que a gente entra agora na parte de especificação, porque a gente fez uma especificação aqui para o projeto, a gente veio fazendo os cálculos, né? Chegou aqui, a gente vai analisar se deu tudo certo. Por quê? Porque a norma ela indica para a gente lembra que a gente tem lá a indicação da quantidade de pessoas que serão transportadas em 5 minutos para cada tipo de prédio. Vou até voltar lá para a gente discutir de novo. Ó. Então, depois que a gente calculou aqui, lembra aquele item que calcula a população do edifício, né, seja o tipo de edifício qual for. No caso do apartamento, por exemplo, tem a quantidade de pessoas, uma estimativa. A norma ela também indica para a gente, a NBR 5665, indica para a gente a porcentagem dessa população que tem que ser transportada em 5 minutos. Então vamos supor que a gente fez aqui a análise de apartamentos e deu 270 pessoas. Se a gente pegar aqui 10% para apartamentos, a gente tem 27 pessoas têm que ser transportadas em 5 minutos. Então toda essa parte que a gente fez agora de cálculo, ó, vamos voltar lá de novo nessa parte de cálculo, especificações de tempo, tempos adotados, tempos totais, etc, etc, a gente vai conferir agora se bateu a especificação que a gente fez para o elevador, se está batendo com aquele valor especificado em norma. Ele está dizendo para a gente que
A gente tem que transportar 27 pessoas, 10% da população total estimada para a edificação. E aí a gente vai aplicar esse cálculo aqui, ó. Número de pessoas, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 300, porque são 300 segundos, vezes a capacidade do elevador, dividindo pelo total de viagem. Então o tempo de viagem aqui ele dá em segundos, né? Então por isso que o tempo aqui que a gente quer em 5 minutos, a gente transformou em segundos, 5 minutos em segundos a 300 segundos. 300 segundos vezes a capacidade do elevador, então a capacidade da cabine, dividido pelo tempo total de viagem, a gente vai ter ali o total de pessoas. Se bater com o especificado pela norma lá, os 10% da população total, está especificado corretamente. Se a gente vê que a gente superdimensionou, a gente reduz as especificações, pode reduzir, né? Se a gente vê que a gente dimensionou errado, né? Se a gente dimensionou abaixo do mínimo, a gente tem que fazer as alterações necessárias para que a gente consiga aqui alcançar o número de pessoas no tempo de 5 minutos que bate com as especificações indicadas pela norma, tá ok? Então aqui é um ponto crucial aí. E o último ponto lá da listinha é esse ponto que fala da capacidade de tráfego, que é basicamente você somar a capacidade de todos os elevadores. Você pode ter um elevador, você pode ter 2 elevadores. Se tiver 2 elevadores, você está duplicando aí a capacidade em 5 minutos, né, de transporte de pessoas. Então você tem um elevador, ele deu lá 12 pessoas. Se você botar 2 elevadores, você vai conseguir 24 naquele mesmo período de tempo, porque 2 elevadores com as mesmas características, né? Lembrando que se você tiver características diferentes, aí você tem que fazer o cálculo individual para cada elevador e depois somar, tá ok? Então aqui agora é a soma dos elevadores individualmente. E aí você tem o final ali a capacidade final do grupo de elevadores, tá ok? Na listinha aqui da Atlas Schindler, né, ele tem ainda mais um item que é o intervalo de tráfego, que é basicamente o tempo total de viagem dividido pelo número de elevadores do grupo, né? Então você tem lá 2 elevadores, então você pega o tempo total de viagem, divide por 2, você tem ali basicamente o intervalo de tráfego do grupo de elevadores, tá? Então esse item aqui é um item extra, ele não tem aqui na NBR, mas ele é um item extra aí do Atlas Schindler, especificamente, né? Talvez, se vocês consultarem aí manuais de outras empresas, a gente pode ter itens e especificações extras entre essas empresas, mas são cálculos simples, tá vendo? Especificações. Lembrando que aí a parte crucial aí é a capacidade de transporte, de fato, né? Que a gente vai ver se o elevador que a gente especificou, né? A quantidade de pessoas que a gente especificou e a velocidade que a gente especificou, se vai bater certinho com as recomendações da norma. Se isso aqui casar tudo certinho, lógico, você não vai nem superdimensionar, nem dimensionar erradamente, tá? Se ele ficar ali bem equilibrado esse elevador, então está bem especificado. A partir dessa especificação aqui, você pode consultar os catálogos, ver lá os modelos de elevadores, as dimensões dos elevadores, né, que ele vai ter, e a partir que as empresas vão ter, e a partir do momento que você define ali a área da cabine, você tem aqueles cálculos que a gente já viu aí mais para cima, né, que vão definir o tamanho da cabine, o tamanho da caixa, e aí você vai trabalhar com aquele tamanho de caixa no seu projeto, tá? No exercício aí de vocês, além de especificar um elevador, fazer todo esse processo aqui de especificação de um elevador para um caso aí que está sendo indicado para vocês, a gente vai trabalhar isso na aula de exercícios, vocês também vão desenhar esse elevador. Depois vocês vão consultar, vocês vão pesquisar catálogos, indicar o elevador que vocês vão desenhar, as características dele, fazer o desenho e incluir o desenho de um elevador num projeto que vai ser indicado para vocês aí no exercício, tá ok? Então essa parte de conceitos é isso, eu queria trabalhar com vocês com essa parte aqui de dimensionamento, tá? Então, no final das contas, aqui ainda tem alguns... esse manual tem muitas outras coisas, tá, pessoal? Muitos outros detalhes, muitas outras coisas. As próprias normas aí, a gente tem várias normas que a gente só passei por cima, mas tem outras normas que eu não mencionei. E essas normas que eu mencionei ainda tem um monte de detalhes para trabalhar profissionalmente com elevadores, tá? Mas aí aqui é o conhecimento mínimo que você tem que ter para você fazer um projeto que inclua elevadores. É o básico do básico para você começar um projeto, né? Depois se especificar. Então aqui ainda nesse manual tem os exemplos, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, exemplos de apartamentos que bate aí com o nosso exercício, exemplos de outros modelos de cálculo comerciais e tal, que vocês podem usar para consultar aí e ver se está batendo com o de vocês, tá ok? E só para ressaltar, então, depois de fazer tudo isso aqui, todos esses cálculos, o que tem que coincidir aqui para a gente? Ó, a norma ela indica para a gente lá a porcentagem mínima de pessoas a ser transportadas em 5 minutos. Então ele calculou aqui a população total, ó, deu 280 pessoas. Lembrando que o primeiro andar, né, que é o pavimento logo acima da entrada da primeira parada do elevador,
a gente só conta metade da população daquele local, porque a gente considera que metade pode estar subindo a escada, tá? Então 10% disso dá 27, e se eu olhar aqui a capacidade de transporte, ele calculou 16, só que são dois elevadores aqui no caso, né? Então dá 34 o resultado final aqui da capacidade do grupo de elevadores. 34 é maior do que 27, então ele está acima do mínimo. E não está superdimensionado, tá vendo? Está um dimensionamento adequado. Então aqui ele tem as especificações de um projeto, então vocês podem usar aí como base para ir conferindo se está dando correto os números que vocês estão indicando aqui, vocês estão batendo mais ou menos pela mesma lógica, tá ok?